Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula número 5 e hoje, conforme conversamos, gostaria de falar um pouco a respeito da voz. É muito comum a gente ouvir que a voz é o nosso primeiro instrumento, e isso é verdade. É um instrumento natural, um instrumento de expressão, de comunicação, que nos acompanha desde o nascimento. O bebê, ele chora para comunicar algum desconforto. O bebê estabelece contato com os adultos pela voz. É possível perceber que o bebê imita sons e são capazes de reproduzir vocalmente os sons que ouve. E, claro, conseguem criar, ou seja, conseguem inventar sons vocais. A professora Teca Alencar de Brito traz em seu livro Música na Educação Infantil uma descrição das fases desse desenvolvimento do bebê. O bebê, antes mesmo dos 6 meses, já cantarola algumas linhas melódicas e a partir daí começa a balbuciar os sons que irá ordenar e classificar. É nesse momento que surgem as primeiras comunicações verbais entre a criança e seus cuidadores. Essa comunicação vai se concretizando e perto dos 9 meses conseguimos perceber a habilidade de emissão de vogais pelos bebês. E perto dos 12 meses eles conseguem emitir algumas consoantes. Claro, cada criança tem seu desenvolvimento, e isso não pode ser considerado uma regra, mas é legal para a gente perceber como esse processo se dá e que a voz, claro, é um importante instrumento. E na educação musical, será que o canto é importante? Nas diversas pedagogias musicais, o canto é considerado um dos pilares do desenvolvimento da educação musical. A voz é o nosso principal instrumento e pode se transformar em um verdadeiro meio de expressão e de desenvolvimento auditivo, da afinação, da musicalidade, da coletividade, da concentração, entre outros aspectos. Outro fator importante para o seu uso é no processo de ensino e aprendizagem musical, é o fato de o canto ser adaptável a qualquer contexto. O meio necessário para sua aplicação é apenas o nosso corpo. Quando se fala de canto em grupo, há ainda outros importantes fatores que podem ser mencionados. O aluno que canta em grupo, ele necessariamente trabalha a escuta de si e, claro, a escuta do outro. Isso auxilia no desenvolvimento da atenção, da concentração, do espírito de coletividade. Porém, mesmo com tantos benefícios, mesmo sendo uma ferramenta importantíssima, não só para a educação musical, mas para o desenvolvimento integral do indivíduo, é possível perceber que o canto está cada vez mais desaparecendo no nosso dia a dia. Se fizermos uma comparação, por exemplo, com manifestações e práticas musicais de diversas comunidades indígenas, africanas, ou mesmo comunidades ocidentais pequenas, a gente consegue perceber o quanto a música, e principalmente o canto, está inserido nos fazeres diários, nas práticas diárias dessas comunidades. Nas brincadeiras das crianças, nas canções de ninar, nas festas, nas danças, nos ritos, cantos de trabalho. E quando eu digo que o canto está desaparecendo, eu quero dizer que esse formato mais espontâneo, de uso diário na vida das pessoas, é que está desaparecendo. O canto acaba ficando restrito e concentrado a lugares específicos, concentrando-se somente com profissionais ou em formatos vinculados pela mídia, pelo mercado. E acho que é aqui que entra o papel da escola e da educação musical no ambiente escolar, que sabemos, nem sempre é desenvolvida por educadores com uma formação específica em música. Nas aulas anteriores já comentei sobre isso, e esse eu acredito que é o desafio desse curso que eu tenho apresentado a vocês, que é buscar alternativas de como trabalhar música em nossas aulas, sem que esses educadores sejam músicos especialistas. A escola pode participar desse resgate, desse bem comum, dessa prática espontânea, do resgate da música e do canto nas atividades diárias das crianças. Para isso é importante cantar sempre, desde a educação infantil e durante toda a vida escolar dos alunos. Em algumas fases, como na adolescência, por exemplo, muitos fatores afetam essa prática e acabam inibindo os jovens a cantar. A muda vocal é um desses fatores. Mas se o adolescente tiver o hábito de cantar, se cantou desde quando entrou na escola e não parou de cantar, esse adolescente vai continuar a querer cantar. Nosso desafio é conseguir transformar e, de certa forma, ressignificar o conceito do cantar, da ação do canto nas escolas. Hoje são poucos os momentos em que se canta, e muitas vezes esse canto está associado a formas de introduzir ou finalizar uma atividade, por exemplo. Hora do lanche, hora da entrada, hora da saída, hora de lavar as mãos.
Eu não quero afirmar que esse não seja um referencial interessante, mas acaba acontecendo muitas vezes de forma estereotipada, de forma mecânica. Não há nesses momentos uma busca por uma exploração da expressão natural do canto das crianças, como a gente comentou naquelas comunidades. Outra reflexão importante é que muitas vezes não existe dentro do planejamento um lugar específico para o canto. Essas atividades acabam por ser desenvolvidas por conta de uma maior ou menor afinidade dos educadores e das educadoras com essa prática. A educadora e compositora argentina Violeta Gainza, ela traz uma reflexão interessante a respeito do canto e da nossa aquisição da língua materna. Ela afirma que a criança, ao alcançar a idade de 3 ou 4 anos, poderia encontrar-se em condições de cantar com a mesma correção com que fala e de afinar o seu canto com a mesma precisão que articula e pronuncia o seu idioma. Muitas vezes, as crianças ainda pequenas se julgam desafinadas e, por isso, dizem que não gostam de cantar. Com certeza, esse preconceito em relação a si e à própria voz não partiu da criança. Partiu de distorções do ambiente familiar e muitas vezes escolar, que consideram, algumas vezes, como parâmetros de afinação, questões relacionadas ao repertório musical que nos é enfiado goela abaixo pela mídia, pelo mercado. Isso também ocorre com os adultos. E, claro, com a gente, com os educadores. Muitos não se permitem cantar, mesmo quando estão sozinhos. Isso não por falta de musicalidade, mas por se sentirem incapazes, por acharem que são desafinados. Isso faz com que cada vez mais excluam o canto espontâneo de suas vidas e de suas práticas diárias. O trabalho com as atividades sugeridas nas aulas anteriores, que tinham como foco a escuta, nos mostram como o mundo hoje está cada vez mais ruidoso. E isso também se reflete na sala de aula. Nós, educadores, muitas vezes colaboramos para isso. A gente aumenta o volume das nossas vozes e acabamos criando uma competição dentro da sala de quem grita mais. Aqui cabe refletir um aspecto importantíssimo. Nós temos que ter cuidado especial com a nossa entonação, com o volume, com a afinação em sala de aula. Porque o aluno, naturalmente, ele imita o professor. Mais uma vez, não acredito que os educadores tenham que ser cantores profissionais, mas temos a obrigação de nos preocupar em oferecer um modelo vocal aos nossos alunos. Nessa aula, eu vou trazer algumas propostas de atividades que podem auxiliar no desenvolvimento vocal. A primeira atividade chama-se Gesto do Silêncio. Está relacionada a essa questão de competição de quem grita mais na sala. Não é uma contradição pedir silêncio gritando na sala? Eu mesmo já fiz isso diversas vezes, mas digo que nada funciona melhor do que criar um gesto combinado com os alunos para que a sala fique em silêncio. Eu uso um gesto que funciona bastante, que é esse aqui. Ao me verem fazendo isso, que remete a uma audição, todos ficam em silêncio e fazem o mesmo gesto. Isso funciona muito bem. Esse gesto pode ser criado em conjunto, coletivamente, com os alunos, para que faça sentido para vocês. Agora eu gostaria de passar para vocês alguns exercícios que podem ajudar não só a cantar, mas que podem ser úteis também para vocês aquecerem a voz e o corpo antes do início das aulas. Algumas atividades podem ser bem simples, mas que têm um resultado muito grande na sala de aula. A primeira atividade que a gente pode fazer é um alongamento, um aquecimento corporal. As atividades que a gente comentou nas outras aulas, como se movimentar de acordo com o som, pode ser um exercício legal de alongamento, de movimentação, de movimentar-se pelo espaço físico da sala. E o alongamento pode envolver os membros superiores, pescoço, toda essa região que envolve nosso trato focal. O importante fator para a emissão da voz é o ar, e para isso a gente precisa respirar bem. Alguns exercícios e brincadeiras de respiração podem auxiliar nisso, como por exemplo
brincadeiras com bexiga. Soprar a bexiga, depois esvaziar. Né? Algumas brincadeiras lúdicas, como, por exemplo, encher um pneu e depois soltar. Sempre variando sons longos e curtos. Essa vogal pode ser um S, pode ser um X, pode ser um F. Existe um termo em italiano que chama boca chiusa, quer dizer, boca fechada. É a gente tentar emitir um som com a boca fechada. Fica mais ou menos assim. Eu costumo dizer que aquele som que a gente faz quando a gente está com fome, a gente quer um prato de comida bem gostoso. As crianças adoram brincar com isso. Então é fazer. E aí a gente pode fazer esse som, movimentos descendentes, ou seja, do agudo para o grave. Assim. E depois do grave para o agudo. Isso é uma brincadeira que é legal também colocar movimentos, gestos corporais para que as crianças vejam esse som, percebam esse som acontecendo por meio do corpo também. Essa boca que usa, seja a boca fechada, pode ser feita também com uma articulação da boca, com movimentos aleatórios de subida e descida, movimentos que envolvam também o gesto e mexendo a boca. Seria assim. Um exercício que ajuda bastante a massagear as nossas pregas vocais é a vibração de lábio ou de língua. Eu estou vibrando a língua ou o lábio. E eu associo esses movimentos ao boca que usa, aquilo que a gente estava fazendo, aquele som. Só que agora, em vez de ser boca que usa, ou seja, boca fechada, eu vou fazer com a vibração de lábio ou de língua. Ficaria assim. Ou outro exercício muito legal que pode ser feito em boca que usa é o que eu chamo de montanha-russa. A gente pode fazer um movimento de subida, como se fosse um carrinho da montanha-russa subindo até o topo da maior descida da montanha-russa, depois ele despenca. Seria mais ou menos assim. E aí variando essas alturas, subindo um pouco mais, descendo um pouco mais. E aí nesse exercício a gente já pode começar também a fazer com uma vogal, começando pela vogal U, fazendo. Esses exercícios sempre envolvem trabalhar essa altura grave e agudo, e envolve também uma criação, ou seja, é importante que a criança crie, que a criança improvise com isso. E o próximo jogo que eu vou passar para vocês chama Jogo da Bola Sonora. Essa atividade está presente no livro Brincando de Música na Sala de Aula, da educadora Bernadette Sagonel. Um participante inicia o jogo fazendo de conta que está segurando uma bola. Ele deve arremessar essa bola para algum colega do círculo, adicionando um som vocal ao movimento do arremesso. Ou seja, ele tem que indicar o tipo de movimento que a bola imaginária vai fazer por meio do som que a voz dele vai fazer. Nesse jogo, a gente pode trabalhar os parâmetros sonoros que a gente comentou na aula passada, como altura, intensidade, duração e timbre. Esse também é um jogo que envolve essa relação de som e gesto e também a improvisação. A ideia com essas atividades é utilizar a voz, desenvolver propostas que as crianças usem a voz de forma espontânea, por exemplo, falando o próprio nome de formas diferentes ou lendo um texto. Eu vou indicar para vocês
alguns vídeos feitos pelos professores do Guri, naquele projeto Guri em Casa, que estão no YouTube. E aqui existem várias atividades que eles propõem que estão com essa mesma ideia. A ideia de usar a voz por meio de formas espontâneas de criação com as crianças. Um exemplo é ler um texto, por exemplo, de diferentes formas. Eu vou ler aqui um texto que a educadora Teca Alencar traz naquele livro que a gente já mencionou, Música na Educação Infantil, do educador Francis Arnoff. Com a voz, alguém pode cantar um som grave, agudo, médio. Pode ser forte, fraco, intermediário. Um som vocal pode ser curto, durar muito tempo, seguir soando com a mesma força, com a mesma suavidade, tornar-se cada vez mais forte ou mais fraco, pouco a pouco, repentinamente sumindo. Sua voz pode movimentar-se, como se estivesse subindo ou descendo, para formar desenhos melódicos, passo a passo, deslizando. Sua voz pode cantar palavras como tralala, para parecer alegre, para parecer triste e solitária. Sua voz pode assobiar. Sua voz forma os sons com o ar que respira e com alguns músculos especiais da sua garganta. Todo mundo tem uma voz. Cada pessoa soa diferente das demais pessoas. Aonde quer que você vá, sua voz o acompanha.